Bem-vindo aqui à nossa sala de bate-papo, à nossa live. Estou aqui com as minhas amigas, a Elaine Leal, que é operadora de turismo e hoje trabalha com estratégia de marketing, né? Não, planejamento estratégico. Isso. E com a Bianca Bayer, que é professora de artes e que também trabalha com planejamento estratégico. Deixa eu dar uma olhadinha ali, eu vou pedir para a Elaine pegar o celular, para a gente ver que já está surgindo ali algumas questões, algumas perguntinhas, para a gente poder estar acompanhando aí e respondendo vocês. Bom, gente, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre gratidão e reforma íntima. Então eu quero colocar para vocês que é um bate-papo leve e descontraído. É uma primeira live aqui do Voo Pássaro, tá bom? A Elaine vai dando uma olhadinha ali nas questões e vai passando pra gente. Eu queria saber quem tá aí. Quem tá aí com a gente, Elaine? Tem os nomes aí? Vamos ver aqui. Oi, Cleverson, tudo bom? Vamos ver quem mais aqui. Daisy, Cleverson, o Leandro. Vocês estão me ouvindo direitinho? O som tá bom? Dá um ok aí se o som estiver bom, gente. Tá dando para ouvir? E eu queria saber de que parte vocês falam do Brasil. Da onde que vocês estão? Vocês irem conversando. Ó, o Leandro aqui respondeu pra gente que o som tá bom. Oi, Palavra dos Olhos, seja bem-vindo. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre gratidão, sobre reforma íntima. Então eu trouxe as minhas amigas aqui para conversar com vocês porque nós vivemos esse processo de reforma íntima. Isso. Né? A gente vem passando aí por 2 anos de uma reforma, de uma busca por reforma íntima e a gratidão faz parte desse processo. Tá? Eu trouxe aqui um roteirinho que é para a gente não se perder muito no tempo, então eu vou colar aqui, tá bom? E aí vocês vão me ver olhando para o computador de vez em quando, mas é justamente para a gente não estender demais, porque tem muita coisa para falar, né, Elaine? Com certeza. Então fica com a gente até o final, porque a gente vai falar aqui sobre os passos, os primeiros passos a dar para que a gente consiga iniciar esse processo de transformação, tá bom? Então, vamos lá. Começando aqui, gente, com as meninas. A Elaine, então, que é operadora de turismo, mas que trabalha com gestão estratégica. A gente trabalha com planejamento estratégico na área pública. Na área pública. Não tem muito a ver com a minha área de formação, mas foi um processo de aprendizado meio que sem querer. Eu fui me embrenhando nessa área e fui aprendendo aos poucos. Uhum. E você foi parar no planejamento estratégico como? Você é professora de artes, né? Isso, exatamente. Sou professora de arte. E, né, justamente na busca de me encontrar um pouco mais, eu acabei fazendo a opção de sair um pouco de sala de aula. E com isso, a partir do momento que a gente quer e entra nesse processo, as coisas vão acontecendo. E comigo foi assim, foi acontecendo. De repente, quando eu me vi, estava lá com o pessoal do planejamento, né? E acabei daí encontrando a Elaine e percebendo que ela também estava em busca das mesmas coisas, né? A gente começou a perceber afinidade nessa questão. Então, acabei caindo de paraquedas, na verdade, acabei me apaixonando pela área e por tudo que eu estou aprendendo lá, né? Que eu estou aprendendo lá. E está fazendo parte, assim, de todo esse novo ciclo, essa nova vivência que está acontecendo na minha vida. Nossa, que bacana. E esse novo ciclo, essa nova vivência, eu acho que tem muito a ver com essa reforma íntima que a gente está falando, né? Então, só para relembrar que eu sou psicóloga, né? Meu nome é Silvia Grande, eu sou psicóloga. A gente está à frente aí do Voo Pássaro, a gente está iniciando faz 1 mês e pouquinho. Um mês, mais ou menos. 1 mês e pouquinho. A Elaine está comigo, acho que desde o germen, né? Desde as primeiras ideias, assim, que surgiram justamente nesse processo de reforma, né? E aí eu queria perguntar, começando aqui, como que a reforma íntima chegou na vida de vocês? Por quê? Primeiro, o que é reforma íntima? Acho que é interessante a gente falar o que é isso. Porque a gente fala de reforma, e reforma lembra casa, e quebra parede, e troca piso. Coisas complicadas, né? E na verdade não.
quando a gente está falando de reforma íntima, eu estou falando de algo que tem a ver com uma transformação interna. Tem a ver com um desejo de dizer assim, tem algumas coisas na minha vida que não estão me fazendo feliz. Tem algumas coisas na minha vida que, de repente, estão me trazendo certo incômodo, certa insatisfação. Mas é muito mais fácil a gente ficar na inércia do que realmente a gente levantar e fazer algo. Por isso, uma reforma. E quando você vai mudar, você não muda simplesmente um comportamento. Um comportamento leva necessariamente a uma mudança da forma como você lê o mundo. E a forma como você lê o mundo necessariamente acaba mudando os nossos comportamentos. Isso mesmo. E isso também leva a perdas de pessoas e de situações, não é? Então, assim, vou dar uma fugida no roteiro aqui, mas eu acho que é interessante a gente falar acaba sobre isso. encerrando alguns ciclos nesse processo de reforma. Né? Porque, como você falou, a gente acaba sendo levado pelas situações, não porque a gente necessariamente desejou aquilo, mas a tua mudança de comportamento traz outras situações. E você acaba tendo que obrigatoriamente encerrar as antigas para poder conduzir as novas que surgem. Uhum. A tua busca, né? Quando na verdade, assim, para mim, as coisas aconteceram da seguinte maneira. Alguns ciclos se encerraram primeiro, antes de eu ir em busca de uma reforma íntima. Então, alguns ciclos se encerraram. Em alguns momentos eu me senti meio perdida. Falei, tá, e agora, né? O que eu faço da minha vida ou para essa situação? E nesse processo você acaba indo buscar soluções para a tua vida. E aí você começa a ter caminhos que te levam a novas pessoas, a novas possibilidades, e aí você percebe que você está naquele processo da reforma íntima. Sem querer você já percebe, nossa, já não sou mais a mesma pessoa do ano passado, já não tenho mais os mesmos pensamentos ou até às vezes os mesmos anseios, né? Você começa a perceber que a coisa vai fluindo de uma maneira diferente e naturalmente tudo vai mudando. Pessoas vão mudando, novas pessoas vão entrando no teu ciclo de vida, né? É interessante também a gente comentar que muitas vezes o processo de reforma começa por você desejar uma mudança externa. De algo externo que você não imagina que vai precisar mudar tanta coisa internamente para ter o reflexo que você deseja. Então muitas vezes você quer mudar, sei lá, muitas vezes até, eu quero emagrecer. Para você conseguir atingir seu objetivo, muitas vezes tem que mudar muitos comportamentos internos, formas de pensar, formas de ver as situações da tua vida para você conseguir atingir seu objetivo. Então, muitas vezes é o processo externo que leva a gente a iniciar a reforma interna. Elaine, olha aí pro público. Só para lembrar que eles estão ali olhando a gente. Então, mas isso que a Elaine falou é muito importante, acho que é muito relevante. Porque às vezes a gente pensa assim, não, como você falou, né? Quero emagrecer. Então basta eu começar a academia e basta fechar a boca. Que é o que a gente escuta, né? Mas não é bem assim. Porque primeiro, para que quem nunca fez academia começar a adquirir esse hábito, já não é fácil. Eu passei por isso, você passou por isso também? Passo até agora. O processo de reforma íntima não acaba. Assim. Não, porque é uma luta, não é fácil. Não você é mudar, fácil, é contínuo. né, ter mudanças. A reforma, seja do que a gente for imaginar de reformas, né? Já não são fáceis. Então, uma reforma íntima é mais difícil ainda. Porque você tem que ter uma mudança de uma série de questões que a gente vai falar, inclusive, né? Então, assim, eu até fico à vontade de falar isso para as pessoas, para que elas não se sintam pressionadas nessa questão da reforma. Mas então é simples de acontecer. Não é simples, então fique tranquilo que é complicado para todo mundo, é difícil para todo mundo. Por isso que às vezes é bom você ter pessoas que te ajudem nesse momento, né? Posso complementar um pouquinho? Pode. Não é simples, nem rápido e muitas vezes não é na primeira tentativa. Isso. E você sabe que o Palavra dos Olhos comentou aqui, ele trouxe aqui pra gente que a reforma íntima pode não ser algo tão glamouroso e pode trazer dor. Sim, vamos falar um pouquinho sobre isso, por quê? E quantas vezes a gente se viu chorando juntas e assim, por quê? Porque primeiro que quando a gente começa a olhar para dentro da gente mesma, a gente enxerga as nossas sombras, como diria o Jung. Então nós temos lados nossos, situações nossas que a gente esconde e é muito mais fácil esconder. Por isso que também é muito mais fácil permanecer na inércia, né? E, então quando a gente começa, a gente deseja mudar, essa mudança passa primeiro pela coragem que
que também a Palavra dos Olhos colocou ali, que nós precisamos ter coragem de ser gratos, mas a gente também precisa ter coragem de mudar, porque a gente tem que ter coragem para olhar para os nossos monstros, né? Porque ninguém, nenhum ser humano é totalmente bom e nem totalmente ruim. Nós temos coisas boas e coisas ruins, mas a gente tem uma tendência à culpa. A gente tem uma tendência a se culpar, a dizer se não deu certo é porque eu não consegui. E dentro disso, eu queria perguntar para vocês se vocês chegaram a identificar pensamentos automáticos que tenham vindo com esse teor, né, ou qualquer outro teor, mas pensamentos automáticos que limitassem. Então, puxando o gancho da culpa, é o primeiro pensamento automático que a gente tem. A gente se sente muito culpada quando percebe alguns comportamentos que poderiam ter sido diferentes e ter levado a um outro desfecho em muitas situações. Então, no meu processo, foi a primeira coisa que eu identifiquei que me fez sofrer bastante, porque a gente se culpa muito, e isso é natural do ser humano, a gente se culpar por tudo que acontece, né? Quando a gente escuta no processo terapêutico, principalmente, seja de que forma for, que você é responsável por suas próprias ações e você começa a se perceber realmente responsável pelas suas próprias ações e pelos resultados que você consegue na tua vida, a culpa vem muito forte. Então, nesse processo, além da culpa, né, a culpa é, acho, o principal pensamento automático que a gente tem, por tudo que a gente adquiriu ou não até aqui, e a gente acaba tendo que também transformar um outro comportamento já decorrente da culpa, que é o se acolher. Daí não se culpar tanto para conseguir se transformar, porque se a gente continuar se culpando por tudo, você não vai ter o teu processo. A gente se trava, né? Você trava e fala, não, já que eu sou culpada por tudo, não vou fazer mais nada. Na verdade, a gente veste rótulos, né? Se a gente pensar, a culpa ela vem culturalmente sendo construída há muito tempo, né? Então, assim, eu sou culpado disso porque é só alguém que salva, como se a salvação fosse externa, né? E o errado só sou eu, né? Então, dentro dessa culpa, a gente fica ali se autoflagelando. E acho que o que a Elaine trouxe do acolhimento é fantástico, né, Bianca? Porque se a gente não olhar para cada um de nós, olharmos para nós, sabendo que tem uma criança lá dentro, né? Até eu postei hoje uma música do Fernando Brant e do Milton Nascimento, que há um menino, há um moleque, orando sempre em meu coração. Cada vez que o adulto balança, um menino me dá a mão. Então, assim, nós precisamos nos acolher, porque nós temos, né, como diria Freud, nós temos um aparelho psíquico, que é de id, né, tem o id, o ego, o superego, né, quando ele fala lá da segunda instância. Então, nós temos muito de nós que é desconhecido. E esse desconhecido, ele também vem à tona. E aí, quando ele vem à tona, a gente diz, nossa, mas eu não acredito que eu errei de novo, que eu fiz isso de novo. E aí a gente sofre. E a gente, enquanto profissional, enquanto mulher, enquanto mãe, né, quantas vezes a gente me peguei ligando, por exemplo, para a Elaine e dizendo assim, meu Deus, eu falei isso pro meu filho e agora? Não, a gente tem que aprender a se acolher. A gente é, antes de tudo, ser humano, suscetível a falhas, mas como eu disse lá no começo, não é na primeira tentativa. Então, por isso, muitas vezes a gente recorre aos mesmos erros, mesmo sabendo que estamos num processo de transformação ou com a intenção de se transformar, muitas vezes você vai recorrer ao mesmo erro que te levou a iniciar esse processo de reforma. E é aí que a gente tem que se acolher, porque senão você desiste, porque desanima, de fato desanima em alguns momentos. Fala, puxa, mas eu sabia disso, como eu fui errar de novo? Se você deixar a culpa falar mais alto, o processo não tem continuidade. Exato. Então, por isso que no nosso processo aqui, é super importante as conversas que a gente tem. Porque se a gente não consegue se acolher totalmente, que realmente também é um processo de se transformar, se acolher, uma acolhe a outra. Eu acho que isso é interessante. Até a Bianca comentou que ela foi para o mesmo local de trabalho, né, para a Elaine, e a gente acabou se encontrando, elas se encontrando, e a Elaine mediando aqui, porque existem pessoas ainda, essa semana, alguém comentou comigo assim, num atendimento, eu tenho uma amiga que eu quero, amigas, né, no caso eram duas amigas, ela falou assim, eu tenho duas amigas que eu tô querendo deixar de sair com elas, porque eu não me sinto mais, parece que não tem mais sentido, não tem mais a ver. Mas elas foram minhas amigas por 40 e não sei quantos anos. Elas estão comigo. Será que eu sou tão ruim assim?
né? Então a gente estava falando justamente disso, dos encontros da vida. Então, quando você está no processo de reforma íntima, a gente encontra pessoas que têm a ver em determinados momentos. E não quer dizer que a amizade deixou de existir, mas que naquele momento da sua vida você está buscando algo diferente do outro. E aí outras pessoas chegam. E essa amizade, né, no caso, o que a Helena comentou, da gente poder se dar a mão e se ouvir, e se apoiar, né? Porque a gente vai cair muitas vezes, né? É muito importante esse apoio, porque senão a gente volta ao início. A gente volta a sentir a culpa, a gente volta a sentir que não há uma saída. Então o apoio eu acho que é fundamental no processo de reforma íntima. Ter alguém para te apoiar. Se você não tiver uma terapia, um terapeuta, mas que tenha uma pessoa em que você possa confiar e se apoiar. E eu diria até mais, acho que a terapia é extremamente importante, né? Sim. Mas que a gente precisa olhar quem está ao nosso redor, porque nós atraímos. E não é uma atração, não estou falando nada de esotérico, né? É uma coisa muito pontual e muito objetiva. Eu penso algo, eu coloco meu foco de atenção em algo. Então eu vou querer estar perto de pessoas que têm eco para aquele meu pensamento. Isso. E é nesse sentido que as pessoas chegam. Então, sem culpa, algumas pessoas podem ir, outras pessoas vão chegar. E não significa dizer que elas deixaram de fazer parte da nossa vida, né? Mas só naquele momento. E os teus pensamentos automáticos, você percebia, você consegue escutá-los, percebe quando eles vêm, aqueles que mais te incomodavam já ficaram para trás, ou eles ainda aí conversam com você? Como eles são automáticos, eles já estão impregnados, na verdade. Para você conseguir tirar isso de você é bem difícil. Eu acho que o que ajuda bastante, dentre todas as coisas que vocês comentaram, é o autoconhecimento. Então, assim, por que a terapia é tão importante? Porque você passa a se conhecer um pouco melhor. A gente sempre pensa assim, mas eu já me conheço, eu sei tudo sobre mim. E a gente não sabe tudo sobre nós mesmos. A partir do momento que você aceita que você não sabe tudo de você mesmo e você começa a buscar até aquela criança interior que você vai deixando justamente por coisas que vão colocando, né, que a família vai colocando na sua vida, na sua mente, pessoas, né, amigos, pessoas do teu convívio, elas vão colocando, elas não são culpadas por elas colocarem essas coisas, né? Na verdade, para elas é o certo, elas vão tentando te guiar e aquilo vai fazendo parte de você. Só que às vezes aquilo não é você, entende? A partir do momento que você começa a se tornar uma pessoa adulta, que você começa a perceber que certas coisas te angustiam e tal, você tem que começar a olhar um pouquinho mais para o teu interior e perceber por que isso me angustia. Uhum. Acho que por isso que às vezes algumas pessoas acabam ficando mais ansiosas ou até meio depressivas, porque elas ficam tão angustiadas com essas coisas que não faz nem parte delas. E elas acabam achando que é parte delas. Porque, na verdade, são as crenças nucleares, né? Aquilo que a Isso. gente vem construindo sem saber, porque a gente vai absorvendo do mundo, né? Então, como você falou, da família, dos grupos primários, da família, a escola, os grupos aos quais a gente faz parte, né? Se faz parte de uma evangelização, seja qual for a religião, de um esporte ou de nenhum grupo. Então, tudo que a gente faz parte ou deixa de fazer vai colocando na gente crenças a respeito de nós mesmos. E como você mesmo disse, nem sempre são a gente. Muitas vezes não faz parte do nosso self, do nosso eu verdadeiro. E aí a gente vai viver, aí sim o ego, mas não o ego eu, que o Jung diria. Porque o Jung vai falar que o ego, eu, é o meu self, é o meu eu verdadeiro. E é esse que nós temos que buscar. E é esse que, quando a gente fala de uma reforma íntima, a gente está indo atrás. Quem sou eu de verdade? E por isso que a gente fala em identificação de pensamento automático. Como o Bianca estava trazendo, esse pensamento automático ele vai ter uma raiz lá numa crença. E você nem percebe, ele é automático. E que muitas vezes não é nossa, como Exatamente. você disse. Foi criada lá pela mãe, ou assim, às vezes está todo mundo na sala assistindo uma novela lá quando a gente é novinha. E aí a mãe está validando o comportamento de alguém, ou o pai está validando o comportamento de outro personagem, e a gente vai, nossa, mas isso é bacana, aquilo é legal. Então é assim que eu tenho que ser. E aí nós vamos construindo uma imagem de eu
que nem sempre tem a ver com o meu eu verdadeiro, que né? a gente tem, né? Exatamente. Elaine, nesse processo de reforma íntima, você buscou alguns caminhos, né? Busquei, na verdade, sim. Eu tinha alguns porquês para entender. Então eu fui buscar conhecimento em leituras, em vídeos, conversando com pessoas, até eu chegar na terapia, né, nas formas de terapia que a gente conhece. Mas foi algo assim que a terapia eu relutei um pouco para começar a caminhar junto com ela. Eu fui primeiro no conhecimento básico, ali, de coisas que eu lia, vídeos que eu assistia, algumas conversas com pessoas que podiam esclarecer alguns pontos, para depois eu entrar realmente de cabeça, assim, falei, não, vou seguir esse caminho, vou me dedicar. E em alguns momentos foi bastante cansativo, porque a gente não percebe quanta energia a gente despende nesse processo de reforma íntima, de estudo, de se autoconhecer. A gente gasta muita energia sem perceber. Então, existiam alguns dias que eu estava muito exausta, queria largar tudo, falando, não, acho que vou descansar um pouco, mas eu sabia que era necessário continuar, daqui a pouco eu retomava de novo. Então, os caminhos que eu procurei foram muito pessoais, digamos assim. Foram muito pessoais e não foi nada assim, indicado por ninguém. Foi algo que eu, com a minha curiosidade, fui buscando para daí sim conseguir traçar realmente o caminho. Uma isso rota, que é mais interessante, que isso que a gente comentou lá no começo, né? O primeiro processo, o primeiro passo para que você entre no processo de reforma íntima, ou seja, de autotransformação, de busca por si mesmo, é o desejo. Porque se você tem o desejo, quando você coloca esse desejo como uma meta de vida, quando ele faz sentido para você, faz com que a gente levante do sofá e vá atrás, né, de um caminho de transformação. E esse caminho de transformação é terapêutico. E não significa dizer só o setting terapêutico, a clínica, não. Mas eu sei que você assistiu alguns vídeos, né, que buscavam, que falavam, tratavam do tema. Nós participamos de alguns desafios de 21 dias, de gratidão, né? Nós fizemos alguns desafios. Também teve a constelação familiar. Então, são processos de cada um que é muito inerente ao eu, aquilo que eu me adapto, aquilo que eu gosto, mas é um caminho terapêutico. Sim. Né? E como disse a Elaine, é uma energia, e eu vou só mudar a palavra aqui, Elaine, se você me permitir, claro, que a gente investe. Né? Porque assim, existe sim um dispêndio, parece um cansaço, mas é um investimento. Você diria que você hoje é a mesma mulher de 2 anos atrás? De jeito nenhum, de forma nenhuma. A forma que a gente começa a enxergar os acontecimentos muda completamente. O que é penoso, o que despende todo o teu emocional antes do processo de transformação, você vê como mais um processo de aprendizado depois da transformação, depois desse processo de transformação íntima. Hoje, as mesmas coisas que me acontecem hoje, se me acontecessem 2 anos atrás, eu cairia em desespero, eu ficaria desanimada, choraria. Hoje eu penso, não, tá bom, não foi legal, me incomodou, serve de aprendizado. Eu espero passar aquela sensação, porque de fato, por alguns momentos você leva um pouco mais essa sensação, mas eu sei que dali para frente eu vou aprender e vou tocar e vou continuar. Hoje eu aceito muito mais as coisas que eu gostaria que não dessem certo, que eu gostaria que dessem certo, desculpa, e que não saem da forma como eu espero. Eu aceito muito mais como um aprendizado do que antes desse processo. Quer dizer, mudou a leitura. Muda a leitura, completamente. Então, se mudou a leitura, mudou algo que é sólido. Por isso a gente fala em reforma. Não é uma simples transformação de comportamento. É um comportamento que muda porque algo mudou dentro da gente, mudou sentido. Isso. Bianca, você percebeu nesse teu processo, no teu processo individual da reforma íntima, você percebeu assim que existiam crenças que foram constituídas ali pela sua família e que de repente foram mais difíceis de mudar? Por quê? Porque daí quebraram expectativas? Sim. Na verdade, eu considero que eu ainda estou em reforma. Na verdade, a gente está constantemente, mas essa reforma mais intensa. Porque eu passei a me conhecer um pouco melhor, a lembrar de quem realmente eu era, não faz muito tempo.
Então, eu falei, nossa, eu gostava disso, né? Nossa, eu dizia, isso, essa outra coisa eu não gostava. E eu sempre tive uma forma de ser, infelizmente, de dizer sim para tudo. Acabei me condicionando a dizer sim para tudo. E isso começou a me fazer muito mal. Justamente porque a criação que eu tive familiar, meus pais foram pais maravilhosos, eu tenho gratidão por eles, por muitas coisas, inclusive por essas situações que eu trouxe comigo e que eu precisei perceber e mudar. Eu tenho gratidão por isso, porque isso tornou quem eu sou, né? A partir do momento que eu comecei a me colocar um pouco mais em certas situações para abandonar certas crenças que realmente me faziam mal, eu comecei a ser um pouco mais feliz, mais leve. E a minha própria família, no caso eu estou falando da família mesmo, né? Então a minha própria família começou a aceitar a nova Bianca. No começo eles relutaram. Porque a culpa de fulano é culpa de Beltrano, não é, eles não percebem, eles acham que é o externo que está fazendo você ser uma outra pessoa diferente. E a partir do momento que você coloca que você é assim, que eles não lembram, nem você lembrava que você era assim, né? Nem eu lembrava que eu era assim. Não, mas essa sou eu, sou eu. Agora eu digo não para isso, digo sim para aquilo. Eles relutam no começo, mas eles começam a entender e a aceitar. Porque eles são pessoas que também te amam. Podem ter as falhas que têm e tal, e nós também temos as nossas falhas, mas eles começam a perceber, eles amam você, começam a perceber e começam a aceitar. Então, eu ainda estou nesse processo, mas eu já vi uma grande evolução e eu sei que eu não vou dar mais passos atrás. Eu já estou numa reforma que já está mais consolidada, entende? Então eu não estou mais tendo dificuldade. Antes eu tinha muita dificuldade. Toda vez que eu ia para dizer um não, eu pensava mil vezes. Às vezes eu digo sim, depois eu falo, Bianca, não era assim que você queria. E aí vem a culpa, né? Vem a culpa, eu falo, não, você vai lá, você vai. A pessoa tem que entender quem é você. Ela tem que. E se ela quiser continuar na tua vida dessa forma, ótimo. Se não, infelizmente, gratidão pelo período que ela esteve na tua vida, mas deixa aí. De repente, né? só as estações que são diferentes, né? É como se fosse um trem. Então, naquela estação alguém ficou, não quer dizer que numa outra estação não possa se encontrar. Exatamente. Então, eu acho muito interessante quando você fala tudo isso. Por quê? Porque a família, ela nos dá a base. E mesmo para quem não tem uma família, por exemplo, pai, mãe, ou tem só a avó, o avô, o tio, a tia, porque família tem várias conjecturas. Família, às vezes, é a pessoa que foi criada com você dentro de um abrigo, ou mesmo pai, mãe, irmãos, enfim, cada um com a sua estrutura familiar, mas aquela pessoa que você considera, né? Então, assim, entendendo que eles nos deram isso. E como você disse, né, Bianca, gratidão, porque cada pedacinho que a gente recebeu do mundo nos fez ser quem somos, né? Apesar de, em alguns momentos, a gente pensar assim, nossa, mas me levou para tão longe do meu self, né, do meu eu verdadeiro. E quando você percebeu que a tua família começou a aceitar, né, como você fala, o processo ele é contínuo, sim, porque o ser humano, ele é um ser de processos, a lei é de evolução. Então, hoje eu tenho demandas. Por mais que eu supere determinadas demandas, então, por exemplo, digamos que a minha situação hoje fosse trabalho. Superando uma questão de trabalho, eu poderia perceber que eu tenho, então, uma questão social. Superando essa, a gente vai para os próximos degraus. Então, nós sempre estamos em evolução, porque a gente está em relação. E à medida que nós nos relacionamos, nós aprendemos coisas, observamos coisas em nós, deixamos coisas para trás, percebemos coisas novas. E o que eu queria te perguntar é, nesse processo que a tua família passa a aceitar, né, que você está nesta reforma, neste processo de transformação, você percebeu se teve também alguma transformação neles, no teu meio, ou se não, teu processo não influenciou em nada neles? Teve, porque eu tive que me abrir em certos momentos, né? Explicar o que estava acontecendo comigo. Então, assim, não é fácil, tanto que quem
está nos assistindo percebe que quando a gente está falando assuntos mais confortáveis, até a nossa voz flui melhor. Quando a gente começa a falar coisas que mexem um pouco mais com a gente, a nossa voz fica trêmula, a gente começa até a gaguejar e tal. Então, assim, a partir do momento que eu comecei assim, a entender o que acontecia, a aceitar o que acontecia. O que acontecia não tem mais volta, o que foi colocado não tem mais volta. Você tem que aceitar e tentar, se você percebe que vale a pena, tentar mostrar para aquela pessoa que é importante para você, mostrar para ela o porquê daquela reforma que você está passando e qual foi a participação dela naquilo, sem magoar, sem brigar, mas sentar, conversar, mostrar. Aquela pessoa também está passando pela reforma dela, da forma dela. Porque de alguma forma, a Bianca que essa pessoa procurava, se ela já não está mais ali, agora ela está com outra, se nós somos seres de relação, a resposta da Bianca sendo diferente faz com que eu precise me colocar diferente, né? Sabe o que eu queria colocar aqui? O Leandro perguntou, quando eu sei que eu preciso entrar nesse processo? Pergunta difícil, eu acho que a gente sente. Quando eu soube que eu precisava entrar nesse processo é quando eu não achava mais as respostas que eu queria encontrar a respeito de determinadas situações que se repetiam na minha vida. Padrões. Eu acho que padrões que se repetem são que nos fazem um alerta para você saber que você precisa mudar algo. Precisa transformar algo em você para mudar o que tem, né, externamente. Eu acho que essa repetição de padrões foi o que me deu assim um clique. Não que eu já não percebesse isso muito tempo antes, a gente sempre percebia há anos, mas eu não sabia por onde começar. Né? Eu não sabia se isso era, se ia dar o resultado que eu queria ou não. Então, muitas vezes, como você falou, a gente cai na zona de conforto e espera a tempestade passar. Como a tempestade não passou, eu fui obrigada a fazer alguma coisa. Sim. E aquela história de você ter sempre os mesmos resultados. Isso. Se você não quer ter os mesmos resultados, aquele resultado te incomoda, você percebe que você tem que ter alguma mudança. Exatamente. Quem que vai fazer a mudança? Os outros? Os outros não vão fazer a mudança. Não. Eles vão corresponder ao que você já encaminha para eles e com eles. Agora, a partir do momento que você de repente percebe que você quer respostas diferentes, você automaticamente começa a ir em busca de algo diferente. E aí começa essa reforma. Eu acho que você não tem assim, hoje eu vou começar a minha reforma. Não, você simplesmente vai sentindo. No dia 2 do mês. Você vai sentindo e você vai. É um dia que você chega e fala, cansei, quero mudar esse padrão. E cada um tem seu tempo de perceber o teu nível de cansaço, de estagnação. Muitas vezes é algo parado, às vezes não é um padrão ruim, mas é algo que não muda também. Não é ruim, mas também não é bom. Sabe que então você vai, uma hora você cansa. O que eu senti muito assim, no meu processo foi pós-separação, uma tristeza, houve alguns episódios depressivos. Sim. E aí assim, era como se não tivesse mais para onde ir. Então, ou eu ficava ali naquele sofrimento, alimentando, lambendo ferida, né? Ou eu me tornava uma mulher fodarástica. E aí como é que começa, né? O que é ser uma mulher fodarástica? Por que eu trago isso? Porque nós temos força dentro de nós, temos uma força vital. Todos nós temos, né? E aí a gente faz uso dessa força vital ou não. E aí, os passos, né, que eu tomei. Eu coloquei um objetivo na minha vida, uma meta. Lembra quando eu coloquei lá, vou estudar para fazer tal coisa? Então eu coloquei um objetivo. Aí eu não fazia exercício físico nenhum, comecei a correr no parque todas as manhãs. E isso fez uma diferença na minha vida, porque estava lá eu correndo no parque e eu não consigo correr mais do que 3 quilômetros. Eu tenho uma bronquite que não me deixa. Mas eu ia, aí eu vi os patos de manhã cedo, todos encolhidinhos e juntinhos. E aquilo mexia comigo, com o meu senso de vida. Eu dizia, a vida é muito mais do que de repente ficar sentada no sofá. Então o primeiro passo foi colocar uma meta. Colocar uma meta de vida, né? Qual objetivo eu quero traçar? A partir daí eu precisei traçar uma autoimagem, que eu acho que vocês fizeram também, né?
traçar uma autoimagem. Quem é a mulher que eu quero ser? Quem é a pessoa que eu quero ser? Aí, quando eu começava a escrever lá, eu percebi assim, mas eu não sou isso. Tá. Mas é o que eu quero ser. E aí a gente conversava muito, né? Tá, as crenças limitantes, mas você não é isso, você não consegue isso. E você consegue. Todo mundo consegue, assim, é o meu conceito. Todo mundo consegue o que quiser. Não importa. Puxa, eu sou meio complicada assim, sabe? Não consigo começar a academia. Mas, assim, se eu quiser, eu consigo. Se eu quiser mesmo, eu acho bem. Então daí eu tenho que entender, será que eu quero mesmo? E eu fico arranjando várias desculpas, tal. Então assim, talvez eu não queira mesmo. Porque se eu quiser, eu vou conseguir. Exato, eu acho que esse é um ponto muito importante. Isso. Quando a gente está falando no autorreconhecimento. Primeiro, a gente precisa entender quem nós somos. Então assim, vamos ver essa meta. Daí a gente traça uma autoimagem. E quando você começa a pensar na autoimagem, você começa a se sentir. É isso que eu quero mesmo? Será? Então a própria autoimagem vai mudando, né? A primeira autoimagem que a gente fez lá no começo do ano passado era totalmente diferente do que eu tenho hoje. Do que a gente vai fazer. E é importante você falar essa questão da autoimagem, que a gente coloca coisas que a gente nem sabe se quer de fato. Porque na autoimagem a gente acaba colocando muita coisa para atender a expectativa dos outros. Porque a gente ainda está no processo de transformação e considera que tem que atender a expectativa das pessoas. E das pessoas eu digo não só a família, mas a sociedade. Tem muitos padrões. Então a gente coloca na autoimagem da gente que a gente quer entrar em determinados padrões. E no processo de mudança você vai... Mas será que é isso mesmo que eu quero? Será que você quer mesmo fazer academia? Será que você precisa da academia para dizer que você é uma pessoa sociável, para dizer que você é uma pessoa que cuida da saúde? Será que não tem outras formas? Então a gente começa a questionar absolutamente tudo. Tudo que a gente colocou no papel antes, ou que você continua colocando, isso é importante, a gente acabar descrevendo tudo. A gente está sempre se questionando no processo de transformação. Porque muitas vezes a gente tem um ideal de padrão que quer se encaixar e nessa transformação você vê que isso não serve para mim. Então, e aí a gente pode pensar assim, a gente traça então uma autoimagem ou não? Vamos só, antes dar um oi para todo mundo, a gente está chegando aqui para o finalzinho, tá? A gente está aqui já há 40 minutinhos, a gente está encerrando. Uma conversa tão gostosa que você nem percebe que passou tanto tempo. Flavinha, sim, é superação, né? Superação, sim. Flávia, obrigada por estar com a gente. Bastante gente entrou, né? Bastante gente esteve com a gente nesse momento. E aí, eu acho que vale a pena a gente pegar e tentar operacionalizar alguns passos. Então, o primeiro, né, meninas, é ter desejo. É perceber, como a gente estava falando assim, o que a gente percebe, como que a gente percebe para a mudança, padrões repetitivos que te deixam insatisfeitos. Então, assim, de repente esse padrão se repete na minha vida, mas é um padrão desadaptado. É um padrão que não me deixa feliz, é um padrão que me traz resultados negativos, é um padrão que me limita. Cada vez que eu estou prestes a uma promoção, eu acho de determinada maneira e de repente eu me bloqueio. Então, esse padrão, será que é algo que pode iniciar o processo de reforma? Sim. Sempre que você tiver algo que te bloqueia, no relacionamento. Então, eu começo, o relacionamento não dá certo. Eu começo, o relacionamento não dá certo. E a gente escuta tanto por aí, né? Eu tenho o famoso dedo podre. Se eu tenho o dedo podre, o que será que está acontecendo? Não é o dedo que é podre. São padrões que se repetem a partir de crenças que a gente tem, que a gente vem carregando e que podem mudar. Mas para que mude, eu preciso dizer assim, eu cansei, eu efetivamente cansei de viver essa situação e eu quero mudar. E tem que ter coragem. E aí, para que a gente possa entender por que a gente está falando em gratidão. A gratidão, ela é uma atitude frente à vida. E sempre que a gente tem uma atitude de uma leitura de paz, a gente manda para o nosso cérebro um comando de paz que vai produzir um caminho sináptico diferente
naquele comportamento, por exemplo, de briga no trânsito, né? Sim. Então, alguém passou na minha frente, eu vou brigar. Ou, por exemplo, minha família viu que eu estou mudando e resistiu um pouco a princípio. Então, eles não me merecem, eles não me querem. Não, gratidão. Gratidão por tudo que eu tive. Porque à medida em que eu consigo ser grato, eu consigo acolher. Daí vamos buscar o termo que a Elaine usou também. Eu consigo acolher aquilo que eu tenho em mim. Eu consigo acolher as minhas sombras. Eu sou perfeito? Não. De forma nenhuma. Ninguém é. Mas, de repente, você que está assistindo é um anjo entre nós, e eu não sei. Mas pode ser que tenha, né? Agora, de forma geral, nós humanos não somos perfeitos. E nós temos sombras. Nós temos lados que até a gente se assusta quando começa a se conhecer. E é por isso que dói. Porque dói a gente observar que a gente é capaz de pensar tal coisa, sendo que a minha fé dizia que eu não podia pensar isso. Mas eu penso. Eu penso. Então deixa eu acolher. E quando eu entender que eu penso, o que eu faço? Eu tento colocar um outro pensamento no lugar. Então a gente cria autoimagem, a gente cria uma lista pessoal de coisas que mudem o nosso padrão de pensamento. Então, por exemplo, se determinadas situações me deixam muito bravo, eu posso buscar, ou brava, né? Eu posso buscar uma lista pessoal de uma música, por exemplo, que me acalma. Né? De um filme que me faça entrar num padrão de alegria, de dar risadas. É importante nós termos isso. Nós começarmos a anotar, porque assim a gente começa a se conhecer. Isso. Então você veja como é um processo, por isso que a gente fala que é reforma. Porque é um processo, é tudo junto. Então você tem que ter o desejo, você tem que ter coragem de se olhar, você tem que se acolher e se perdoar a cada momento. Você já teve que se perdoar nesse processo, né? Muitas vezes. Gratidão. Tanto se fala em gratidão, mas por que a gente precisa pensar em gratidão? Será uma simples moda? Será apenas uma hashtag legal nas mídias sociais? A gratidão nos localiza no aqui e agora. Faz com que a gente se sinta feliz e satisfeito, se sinta em paz com aquilo que temos, com aquilo que já alcançamos, com aquilo que somos, com aquilo que a gente já conquistou. Tira a gente de uma angústia do passado e de uma ansiedade de um futuro que ainda não chegou. Então, faz com que a nossa percepção se foque em coisas boas, né? Então, várias coisas podem acontecer no nosso dia. Eu posso levantar num dia de sol lindo e maravilhoso, mas tropeçar. Eu vou me focar o quê? No sol ou no tropeço? Se eu me focar no tropeço, daqui a pouco eu saio dirigindo e brigo no trânsito. Mas se eu me foco no lindo dia que raiou, que nasceu, a hora que alguém me fechar no trânsito, eu mando até logo e eu vou continuar o meu dia em paz. Então, focar-se no aqui e agora, focar-se naquilo que a gente já conquistou, faz com que a gente se conecte com pensamentos positivos, pensamentos que geram emoções, que liberam ocitocina, endorfina para o nosso corpo. E assim a gente vai se sentir mais feliz, mais saudável. À medida em que eu foco na felicidade, à medida em que eu foco na paz, eu vou prestar atenção nessas situações, nas pessoas que me trazem essas situações. E não vamos prestar atenção nos tropeços da vida. Então, eu te convido, vamos fazer um desafio de 21 dias de gratidão? Todos os dias, vamos achar um motivo para agradecer. Você posta no teu Instagram e marca o Voo Pássaro, que a gente vai fazer reposts do teu post lá no nosso History. Vamos junto? A gente oferece ao mundo aquilo que a gente transborda. O que nós temos transbordado? Vamos transbordar gratidão?